Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Emoções em Movimento Podcast. Eu sou a Débora Vieira. E eu sou a Laura Zago. E hoje nós temos uma convidada. Tivemos aí alguns episódios, só eu e a Laura, mas nós já estávamos sentindo saudade de chamar alguém para fazer um pouco dessas nossas emoções, ter esse movimento, né? E aí hoje a gente trouxe a Roberta Strefeza, eu acho que é assim que pronuncia. Um sobrenome dificílimo. Não, é simples, né? A Roberta, ela tem 19 aninhos. Ela é estudante de odontologia. E não, pessoal, não vamos falar sobre dentes. Não vamos falar sobre saúde bucal. Infelizmente, Roberta, calma, não é dessa vez. Eu acho que a gente pode fazer um episódio falando sobre isso, hein? É uma boa, né? Eu acho que tem a ver com saúde mental. Claro. Olha, por essa eu não esperava. E hoje nós trouxemos a Roberta para falar de um tema que nós já trouxemos ele em outros episódios, mas nós não trouxemos ele da forma que vamos trazer hoje, que é para falar sobre um pouco sobre perfeição, sobre como que é estar dentro de padrões de perfeição e como que é também para sair de tudo isso, né? Robertinha, seja muito bem-vinda a esse episódio. É uma honra ter você aqui com a gente. Acho que todas as pessoas que nós convidamos aqui são pessoas que têm um lugarzinho no nosso coração e convidamos com muito carinho e amor. E você não é diferente. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda. Eu esqueci de falar alguma coisa sobre a sua apresentação. Óbvio que tem uma parte muito importante que a gente vai jogar mais pro meio do episódio. Sim. Por enquanto está perfeito. Eu acho que, você deu essa introdução sobre perfeição e é um tema tão recorrente, né, essa busca pela perfeição no nosso dia a dia, que eu acho que dá pra fazer vários episódios, cada um mais focadinho ali em uma coisa específica, né? E aí, pensando nisso, eu fui pesquisar qual que era o significado de perfeição. E aí eu peguei de 2 lugares. Um no dicionário de Oxford, que ele fala: o mais alto nível numa escala de valores, excelência no mais alto grau. E aí eu peguei de outro lugar, que eu amo esse lugar, porque ele fala muito, acho que ele traduz muito a sociedade, que é o Wikipédia. O Wikipédia, ele falou assim... Bem confiável. Muito confiável, mas ele fala assim da sociedade, não ele expressa às vezes o que a gente tá querendo dizer. E aí ele falou assim: perfeição caracteriza um ser ideal que reúne todas as qualidades e não tem nenhum defeito. Designa uma circunstância que não pode ser melhorada. Então, acho que é legal a gente ver, né, esses 2 pontos de perfeição, porque me dá uma ideia muito de ser algo imutável, sabe? A gente atinge aquele padrão e não pode mais melhorar. Ele já é perfeito, ele é esse ideal. Como que vocês percebem, assim, hoje, como que foi pra vocês essas 2 ideias, assim, de perfeição? Eu achei que se encaixa muito na palavra em si, porque quando nós pensamos em algo perfeito, é algo que não tem como melhorar, algo que já é incrível por si só, sua natureza já se torna incrível. Então, principalmente juntamente com o tema, a palavra em si, né, a etimologia da palavra, ela já diz tudo sobre onde ela se encaixa. Ouvindo vocês falando assim, parece que é impossível, né, da gente usar esse termo para uma pessoa. Porque nós somos seres humanos que somos mutáveis. A única certeza que a gente tem é que tudo vai mudar. Então, seja a emoção, seja o sentimento, seja um pensamento, seja uma roupa, tudo que envolve o ser humano está em constante mudança. E aí eu vi vocês trazendo esse significado sobre o que é perfeição, algo que é comparado à excelência, algo que é imutável, é tipo o auge do auge. Então, parece que não é um adjetivo para uma pessoa, né? Parece que é um adjetivo para qualquer outra coisa, menos para uma pessoa. Sim, eu também fiquei com essa ideia, assim, sabe? De que algumas vezes na vida a gente corre, né? Por esse padrão de perfeição. É um ideal que a gente coloca na nossa cabeça. Só que é tão impossível chegar nele, né? Porque pensa uma coisa que não pode ser melhorada.
é quase que não é vida, né? Porque tudo a gente pode pensar em aprender, pensar em desconstruir, pensar em melhorar. Então, como que esses padrões, eles acabam prendendo, estagnando a gente também, né? Em vários contextos, assim. Uhum. Principalmente a vivência que nós temos com pessoas. Às vezes a pessoa pode falar, eu quero, por exemplo, eu quero emagrecer tantos quilos, mas aí quando ela chega nesse padrão, não tá perfeito pra ela. Ela ainda quer ou emagrecer mais, ou ter mais músculos, ou quando chega, sempre ela perde aquela linha de perfeição que ela tinha e começa a ver algo maior pra se igualar. Então nunca chega no perfeito, é sempre o perfeito está aqui, e quando você chega aqui, a pessoa sempre aumenta a percepção de perfeição dela. Uhum. Ou a gente pode ir muito vendo também por lentes, né? E aí a nossa lente tá nesse padrão de perfeição e é muito difícil a gente conseguir alcançar essa perfeição, porque a nossa lente tá toda voltada, e daí a gente começa a falar de comparação, a gente começa a falar de outras coisas, assim, que eu acho que tá muito ligado, né, nesses ideais, assim, que a gente tem também. Uhum. E parece que vira um negócio sem fim, né? Porque a gente nunca vai atingir nada vai ser o limite. E aí nada vai ser perfeito. Porque você chega nessa perfeição, aí cria uma nova meta, aí bate de novo essa perfeição. Ou até se for usar esse exemplo de lente, você enxerga por uma lente, e aí de repente aquela lente já não tá mais fazendo sentido, você troca por outra, e aí também não tá perfeito, aí troca por outra. E aí, ouvindo vocês falar disso também me faz lembrar também um pouco do nosso episódio sobre a liberdade de ser contraditório. Quanto que essa perfeição bate totalmente de frente com isso, né? Onde que entra essa liberdade do ser contraditório? Total. A gente acaba punindo a gente, né? Punindo não é essa palavra, é podando sempre por conta dessa perfeição. E meninas, trazendo assim para um outro contexto, focando um pouquinho mais, que a gente queria falar aqui sobre esses padrões de perfeição dentro também das religiões, né? Como que é isso para vocês? Como que vocês percebem, assim, falando dentro da religião de vocês, como que é visto também esses padrões? Eu acho que dá pra gente... Eu vou começar te respondendo, trazendo um fato que é muito importante dentro desse episódio, que foi o que eu falei que eu ia deixar pra falar um pouquinho mais pra frente, é o fato de que a Robertinha, ela é filha de pastor. E eu acho que os nossos ouvintes também não sabem, mas eu também sou filha de pastor, então eu acho que a gente tem isso em comum. Então eu acho que a nossa vivência vai ter algumas coisas bem parecidas. E aí, por conta disso, eu acho que a gente queria trazer um pouco de como é essa experiência, né? De como que é esse padrão de perfeição dentro da religião que nós seguimos, que é o cristianismo, né? O famoso crente. Então, eu vou deixar a Robertinha trazer um pouco da vivência dela. E, gente, eu vou chamar ela de Robertinha nesse episódio, porque é meu apelido carinhoso pra ela. Então, saiu sem eu perceber. Então, vocês vão ouvir eu chamando ela assim. Tudo bem. Então, eu queria que a Robertinha trouxesse um pouco dessa experiência dela, de como que foi vivenciar tudo isso, né? Porque eu não sei se todo mundo, ou as pessoas que não fazem parte da religião, sabe o quanto que é difícil estar dentro da religião com esse papel de ser a filha do pastor. Então é um papel que é muito exigido. Isso foi bem difícil, né? Porque quando nós vemos um pastor ou qualquer outro tipo de figura religiosa, vamos dizer, nós vemos como o perfeito, a perfeição. Deixamos de lado exatamente a parte do ser humano. A nossa natureza, ela é uma natureza assim de constantes evoluções, aprendizados, erros. Então, muita gente via, por exemplo, principalmente os meus pais, como figuras assim que deveriam ser perfeitas. E por estar neles, eles
refletiam em mim também. Então, eu sempre cresci assim, num ambiente onde, na verdade, parecia às vezes que eu não tinha um nome. Não era Roberta, eu era a filha do pastor, ou eu sou a filha da Odete, a filha do Roberto. Eu não tinha um nome, eu não tinha uma identidade. Eu era basicamente baseada naquilo que os meus pais são. E isso também, durante minha transição, né, de criança para adolescente, para pré-adolescente ali, refletia muito no que eu era e no que eu ia me tornar. Porque, para começar assim, né, dando início, os meus pais, na verdade, eles eram líderes. Minha mãe, ela tinha um ministério de dança e desde que eu nasci, literalmente, eu nasci ministrando, dançando. E minha mãe, por ser líder, tinha o grupo de meninas, eu sempre fiz parte desde o ventre, praticamente. E aí, eu posso considerar que eu era divergente, eu era rebelde. Porque eu não queria estar no meio das meninas dançando, mas eu gostava, né, da bagunça, literalmente, de estar ali dançando. E eu via desde pequenininha que as meninas sempre falavam bastante sobre isso, sobre me caguetar, vamos dizer, pra minha mãe. Então elas falavam: Odete, a Roberta tá fazendo tal coisa, hein? Você vai deixar? Então sempre colocavam esse peso em mim. Minha mãe também, por ser uma líder, estar na frente, né, num grupo, elas ficava numa saia justa, porque eu era uma criança, mas eu tinha que ser regrada, tinha que ser colocada dentro de padrões assim, porque eles eram exemplos. Então, muitas coisas as pessoas relevavam também, porque entendiam, mas outras não. Então, eu sempre fui crescendo com isso. Nossa, eu não posso fazer nada porque minha mãe... Então, eu não poderia ser uma pessoa comum. Eu não me sentia comum. Porque as pessoas já colocavam esse peso sobre mim, sobre meus pais, principalmente depois quando eles foram pastores, que eu comecei a ter uma idade ali dos 15 anos, dos 14, 15, eu tava ali entendendo quem eu era e eu tinha muita cobrança, porque eu não podia, por exemplo, estar na escola e colocar uma música e eu dançar, porque aí iam falar: nossa, mas ela não era crente, não é filha do pastor? Então, como se a religião, ela fosse tudo na minha vida e fosse literalmente destinar o que eu tinha ou não que fazer. Eu acredito assim que não é a religião que define quem você é. É o seu caráter e a sua comunhão com Deus, independente do que seja. Então, é o que eu disse, somos seres humanos. Falhei muito, errei muito, mas eu acredito que tudo que eu passei em relação a ministério, isso me fez entender hoje quem eu sou. Então, nessa fase aí, que meus pais viraram pastores e eu tinha muito peso sobre mim, assim, como exemplo, sempre fui exemplo. Roberta, exemplo, principalmente quando eu comecei a tocar. Então, eu saí do grupo de ministração, de dança, e para entrar no grupo de louvor. E isso gerou uma polêmica, assim, como se o meu nome fosse uau. A Roberta saiu do grupo da mãe dela e foi pro grupo de louvor. Então, eu queria seguir minha vida, sabe? Mas parecia que as pessoas ainda me puxavam pra... como se eu fosse continuar o legado da minha mãe. Como se eu fosse virar, assim, líder de dança e continuar tudo que ela começou. Mas eu não era sombra da minha mãe. E também é uma mensagem que nós queremos passar aqui, né? Filho de pastor não é pastor. Pode até ser um dia, mas enquanto ele ainda não é. Então, eu sempre tive uma vida diferente, né? Eu tinha que acompanhar os meus pais, eu tinha que estar com eles, eu tinha que viver a vida deles, muitas vezes renunciar às minhas vontades para estar ali na igreja todo o tempo, todo momento. Então, quando eu tive realmente o meu encontro com Deus, que eu entendi que foi necessário, que foi... E aí cada um segue o seu caminho, mas voltando realmente para esse lado da perfeição,
o que mais pesava em mim era a cobrança das pessoas mesmo, porque eu tinha que me colocar em um quadrado que eu não me cabia, não me via. Foi bem intenso. Nossa, Roberta, que legal, né? Te ouvir falar da sua experiência. Me parece mesmo que foi muita pressão, né? Estar nesse lugar. Porque o pastor, ele já é aquela figura ali. Eu cresci na religião católica, então a gente tinha o padre. Então, o padre e o pastor são essas figuras, né? De perfeição, posso dizer assim, muito entre aspas, né? Mas como que é você ocupar esse lugar mesmo não querendo ocupar esse lugar, né? A pressão muito que a sociedade te coloca. Então você foi falando, né? Tinha sempre alguém me vigiando ali pra ver se eu não fazia nada de errado. Então como que é também viver essas várias pressões que às vezes nem é a gente que se coloca, mas é toda uma sociedade, né? Que vai ditando o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que ser. Me parece que isso é realmente muito difícil, assim, de vivenciar, né? Sim. É bem difícil vivenciar, principalmente pelo meu perfil e contradizia com o da minha mãe, vamos dizer. Então, minha mãe é pastora, então imagine assim, que minha mãe era basicamente a Barbie, sabe? Ela é uma pessoa muito elegante, loira, gostava de rosa, glitter, ela é basicamente assim. E eu já sou totalmente o oposto. Eu gosto de tocar guitarra, bateria, eu gosto de preto, eu gosto de jogar bola, coisas que minha mãe não fazia. Então as pessoas já me pegavam assim, me colocavam numa balança como se eu tivesse que ser comparada a ela. Então eu acho que as pessoas, elas colocavam uma perfeição de mim na cabeça delas e que tentava me encaixar nisso. Então foi bem difícil, principalmente que eu até me afastei um pouco dela. Minha mãe tem mais 2 filhos homens, eu era a única menina, então para ela era o sonho ter uma menininha. E eu sou menina, mas não sou também igual a ela. Então eu sou perfeita do meu jeito. E foi isso que pegou realmente, né, na nossa convivência, tanto das pessoas quanto pra mim. E eu via que por conta dessa pressão refletia no meu relacionamento em casa, porque parecia que eu ficava mais distante da minha mãe, porque eu achava coisas que na verdade não existiam. Então existia dias que tinha roupas rosas, né, eu não queria usar porque eu achava feio, eu não gostava. E as meninas, nossa, a filha da Aldete tá usando outra roupa só porque essa roupa é rosa. Então eu não podia muito me ser eu. Então eu acredito que deu até realmente uma crise assim de identidade. Você vê que uma coisa simples causou outras e foi acumulando, virando uma bola de neve assim. E foi bem difícil lidar com esse tipo de coisa. Eu acho que eu comecei a lidar quando eu coloquei a minha cabeça assim no lugar e entendi o que é o perfeito para mim, quem eu sou realmente. Então, se eu estiver bem comigo, eu acredito que o importante é isso. Se eu estou bem principalmente na minha religião, se eu estou bem com Deus, se eu estou bem com os meus pais, se eu estou bem na minha vida em si, eu acho que é o essencial, o principal, assim. Então, basicamente, eu entendi que as pessoas, elas não devem se basear em mim ou nos meus pais em si, que são pastores, devem se basear realmente em Deus, em Jesus, que Ele foi o maior exemplo. Nós tentamos seguir eles e erramos, mas os seres humanos, nós temos as nossas limitações, né? E eu entendi isso, que eu não precisava ser super-herói o tempo todo, que eu não precisava dar o exemplo o tempo todo, que
eu podia chorar às vezes, que eu podia, sabe? Não só estar ali para as pessoas, estar ali abraçando, estar ali ajudando. Eu também precisava de um abraço, também precisava de ajuda. Então, muitas vezes a gente tenta se basear em algo para alcançar ali, né? Como se eu fosse uau. Na verdade, não sou, né? Eu acho muito legal alguns pontos que a Roberta trouxe. E você também, Laura, que a gente enxerga muito o pastor, o padre, como estando nesse lugar, tipo, como se fosse um semideus. Então, acima do pastor e do padre só tem Deus. E abaixo temos todos nós. E aí o quanto que a família do pastor vem com esse título, a família do padre. O padre tem família? Agora eu... Não. Opa, um Quer equívoco. dizer, Tem filho, tem na primo. teoria não tem. Ah, é que eu lembrei do filho do padre. Vocês já viram esse negócio nas redes sociais, né? Ele é lindo, gente. Sim, ele é. Mas enfim, vamos ao foco. Então, parece que a família, vou voltar pro pastor, a família do pastor se enquadra nesse lugar para as pessoas. Então, o pastor é colocado nesse lugar de perfeição, então ele não pode errar, ele não pode, sei lá, tirar férias. Então, a gente que tá inserido nessa religião, a gente consegue ter um pouco mais de acesso a isso, né, como família do pastor. A gente vê que o pastor, ele não pode viajar, o pastor, ele não tem essa liberdade como todo mundo, porque ele é colocado nesse lugar de superior. E aí, só que acaba sendo contraditório, né, porque ele é colocado nesse lugar de superior, só que é tirado dele todas as regalias, é tirado dele toda a vida. Então, toda vez que as pessoas, vou generalizar para ficar mais fácil, mas toda vez que as pessoas veem ou o pastor ou os filhos do pastor vivendo, parece que isso é um problema gigantesco. Então eu tenho certeza que a Roberta já ouviu frases do tipo: nossa, mas você pode fazer isso? Nossa, mas você pode ouvir essa música, você pode vestir essa roupa, você pode falar isso? Porque é colocado muito nesse lugar de semideus. E aí a Roberta foi trazendo o quanto que isso vai tirando esse eu, né? Porque quem eu sou? Quem eu sou além desse rótulo que me deram? Será que eu realmente quero ser isso? Será que eu me enquadro nisso? Até quando será que isso daqui é saudável? Porque aí parece que a gente vai se despersonalizando, sabe? Você vai se afastando da sua personalidade e vai caminhando cada vez mais para essa personalidade que o outro tá te colocando. Então eu vou ter que usar rosa porque o outro tá me colocando nesse lugar. Vou ter que fazer isso porque o outro acha que eu tenho que parecer com os meus pais. E aí vai construindo essa perfeição, né? De o que é esse perfeito? O que é o perfeito que o pessoal tá me colocando? E o quanto que isso vai ficando meio insalubre, né? Meio insano. Verdade. E é que, assim, o perfeito, ele está na condição daquilo da percepção das pessoas. Então, qual que é o padrão de perfeição para você? O padrão de perfeição, assim, de um pastor é que ele tem que ser amigo de Deus, ele tem que ser o brother de Jesus ali. Ele tem que responsabilidade, estar, né? Ele tem que ser um anjo. Pastor, nossa, é como se o pastor ligasse pra Deus toda noite e falasse: oh Deus, aconteceu isso, sabe? Sendo que é talvez até um pouco de ignorância das pessoas, porque qualquer um pode ter intimidade com Deus, qualquer um pode estar ali conversando. Então, talvez esse padrão seja falta de conhecimento, né? Ignorância mesmo, porque além desse título, né, desse cargo pastoral, são pastores, existem seres humanos que têm necessidades fisiológicas, que têm comportamentos de seres humanos, que também se cansam, que também precisam de ajuda, e por se colocar, assim como a Débora falou, por se colocar nesse padrão, também colocam os filhos, os netos, então é visto como figuras públicas, vamos dizer. E realmente é bem complicada essa área, assim. E eu fiquei pensando muito isso, né, que vocês falaram.
sobre o pastor ou o padre, ele ser a relação ali que a igreja vai identificar que é mais próxima ali de Deus, né? Que tem esse contato ali. Então, quanto que também a gente não vai, algumas vezes, tirando a humanidade, sabe, dessas pessoas. Porque se a gente identifica que elas têm um contato tão próximo, assim, com algo que a gente acredita, que tem fé, então a gente vai retirando um pouquinho da humanidade. Então essas pessoas não podem errar, essas pessoas não podem fazer alguma coisa que é considerado um erro dentro das religiões, né? E aí a gente tem uma sociedade que atua como uma vigília, né? De tipo, olha aqui, não vai por esse caminho, vai acontecer alguma coisa, né? Isso, assim, falando de forma geral, acho que de todas as religiões, né? Como que elas também vão colocando esses padrões rígidos de funcionamento, né? Então, pra gente ter um contato, muitas vezes ali, sei lá, com o que a gente acredita, a gente precisa seguir todos os passos. Se a gente sair um pouquinho da risca, pronto, a gente não vai ter esse contato, né? Então, de forma geral, eu acho também, sabe? Que as religiões, elas trazem algumas vezes esses padrões rígidos. Vocês pensam dessa forma? Como que é pra vocês? Sim, eu penso bem assim mesmo. Até que na escola, principalmente, eu preferi usar calça, que era o uniforme da escola. Aí as meninas chegavam, mas você não é crente? Crente usa saia, né? Eu falei, uau. Crente usa saia. Eu não gosto, particularmente. Respeito algumas igrejas, religiões que usam, mas na minha igreja, tanto faz. Assim, você só não pode vulgarizar, né? Não vou usar um shorts muito curto, algo que vá expor, assim, né? Mas calça, não tem problema, sabe? Então, é exatamente isso. As pessoas colocam, tipo, uau, você tem que ser o exemplo do que elas acreditam. Então, existem diversas religiões e cada religião, ela dita aquilo que acredita ali para ser o melhor caminho. Então, às vezes pegam um pouco daqui, um pouco dali, começam a misturar. Ai, você tem televisão na sua casa? Eu já ouvi muito isso. Você tem televisão na sua casa? Tipo, o pastor tem televisão em casa, meu Deus, como se, uau, fosse um pecado. Então, é basicamente isso mesmo. Eu acho também que dentro de toda religião tem essa questão do divino, né? Parece que o divino tem realmente essa questão de negar muitas coisas para chegar àquele patamar. Então, fechar algumas coisas para estar mais próximo desse divino. Então, eu vejo muito que para as pessoas acessar esse divino significa abrir mão de, não é abrir mão, mas meio que engessar algumas coisas e ser mais rígido. Parece que a religião vem muito para esse controle. Então, para eu ter controle do que acontece aqui dentro, eu preciso restringir muita coisa lá fora. Então, a partir do momento que você não se enquadra em tudo que tá isso daqui, você saiu desse padrão de perfeição. Então, eu acho que como a Laura trouxe, eu imagino que isso acontece em todas as religiões. Então, tem vários critériozinhos que te enquadram ali dentro para você alcançar o padrão e esse padrão de perfeccionismo, né? Porque a gente tá trazendo um pouco do que a gente vivencia, do que a gente acredita. Mas eu imagino que tantas outras religiões, como de matriz africana, tem também algumas coisas para deixar as pessoas dentro daquele perfil ali, que acaba indo de contra essa religião. Então eu já tenho alguns amigos que fazem parte de algumas religiões de matriz africana, que eles falam, por exemplo, eu não posso tatuar o meu corpo, porque o meu guia não deixa. Porque para eu ter o meu corpo perfeito pro guia baixar em mim, eu não posso tatuar. Então eu não posso comer tal coisa, eu não posso ter relação sexual com tal pessoa, com pessoas, porque eu tenho que atingir esse padrão de perfeição pro guia baixar e eu conseguir
estar dentro desse padrão da religião. Então eu acho que a religião traz isso muito forte pra... A única coisa que vem na cabeça é como se fosse pra realmente esse controle de meio que de separação do que é e o que não é. E aí entra dentro desse outro padrão de perfeição que a religião traz. O que vocês acham disso? Como que vocês percebem tudo isso? Eu acho que o ser humano, assim, ele sempre tem algo a se basear, sempre algo a se comparar. E ver figuras religiosas mais próximo de Deus talvez seja um conforto também para a pessoa tentar se igualar, atingir, como se fosse, sabe? Então, uau, a Roberta, ela toca instrumentos musicais, então gostaria de ser como ela. E talvez a nossa expectativa nas pessoas, quando não são superadas, não são atingidas, a gente se decepciona, porque achava que aquilo era perfeito. Então, eu percebo assim que são por percepções de cada um, o que é o perfeito. Então, eu vejo uma figura, eu falo, uau. É igual quando nós temos um cantor favorito e aí ele entra em uma polêmica. A gente se decepciona muito, porque, nossa, uau, eu sou muito fã de Sandy Júnior, né? E eu também. Eu não sei, nossa, incrível. Eu amo, assim, Sandy Júnior. E pra mim, a Sandy, nossa, perfeitinha, princesinha, falava fininho. E aí eu fui assistir recentemente o filme dela, Evidências do Amor, com Fábio Porchat, e eu vi a Sandy, tipo, totalmente descontraída, falou até um palavrão no filme. Eu falei, uau, a Sandy fala palavrão. Eu fiquei um pouco decepcionada, porque eu achei que ela era princesinha, assim, ai, não me toque. Mas você vê que, tipo, ela também é um ser humano e eu meio que joguei um padrão nela. Uau, a Sandy tem que ser perfeita, ela não pode errar. Tanto é que ela já, no momento da carreira dela, ela já fez uma música chamada Indiscutível Perfeição. E fala exatamente sobre isso, sobre as percepções das pessoas no outro. Então, muitas pessoas tinham essa imagem dela. Uau, ela não vai no banheiro, ela não faz nada, ela é simplesmente perfeita e não é. Então eu vejo basicamente isso, as percepções das pessoas baseado. Nossa, acho que totalmente o que vocês falaram faz muito sentido, assim, né? Porque é justamente essa construção social que a gente vai colocando, né, de ideias e padrões que precisam ser seguidos, assim. Então eu lembro de ter visto uma entrevista com a Sandy, que ela falava exatamente isso, como que tinha sido a época da adolescência dela, né, que ela tava descobrindo um monte de coisa, queria sair com os amigos, só que a mídia colocava ela num lugar de perfeição. Né? A Sandy, ela tinha todos os padrões que uma menina precisava ter naquela época, né? Ainda famosa. Então, as pessoas colocavam ela nesse lugar, né? E por ter uma voz fina, então colocavam ela naquele lugar de fragilidade, naquele lugar de mulher indefesa. Então, como que socialmente isso, eu acho que até independe, mas que tá dentro da religião, mas que talvez independe da religião. A gente vai construindo esses padrões, né, que precisam ser seguidos, assim. E a Roberta trouxe muito isso, né, de cantores que a gente gosta, influencers, né, então a gente vai seguir o que os influencers estão falando. Cria também, eu acho que essa ideia de comparação, né. Se eu tenho alguém que eu acredito que tá superior a mim, eu quero me igualar àquela pessoa. Então a gente vai vendo fragmentos da realidade, daí pode ser por rede social, pode ser só fatos que a gente vive com essa pessoa e vai idealizando. Ah, então eu preciso ser igual a ela, eu quero ser igual a ela, então... E aí eu vou minando todo o resto da minha vida em prol de ser aquela pessoa, né? Como que essa ideia de perfeição, ela tá muito atrelada a essas construções sociais que a gente vai fazendo, né? Ao longo da vida, assim. Sim.
Eu acho que até o que a Roberta trouxe, né? O quanto que também isso gera frustração quando a gente vê a realidade, não só esses fragmentos. Então, igual ela trouxe, eu assisti o filme da Sandy e ela falou palavrão. Meu, a Sandy fala palavrão, como assim? Então, quanto que a gente ver a gente ver fragmentos de uma pessoa, quanto que isso gera essa frustração de, poxa, nossa, a Laura é assim, nossa, a Roberta é assim, a Sandy é assim. Eu achava que ela era perfeita. Mas olha, ela vacilou naquilo. Então vou usar a Roberta como exemplo. A Roberta toca alguns instrumentos. Nossa, a Roberta não toca pandeiro. Como assim? Eu toco. Humilde demais. Não dá pra usar esse exemplo com ela. Não dá. Fala outro instrumento estranho aí. Não sei. Violino não toco ainda. Então, voltando, recapitulando, vamos lá, gente. Então, Roberta não toca violino. Poxa, como assim? Mas ela é a filha do pastor. Nossa, ela não tem que saber tocar tudo? Então, quanto que a gente vai colocando a pessoa nessa caixinha dentro desse lugar que muitas vezes não cabe ela. E aí vocês foram falando e eu fiquei pensando quanto que as redes sociais potencializa isso, né? Porque é exatamente nas redes sociais que a gente vê esse fragmento de, nossa, olha, fulano de tal tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Então eu acho que hoje uma referência que a gente tem na mídia que traz essa questão de praticamente perfeição é a Virgínia. Então a Virgínia, ela é bonita, ela é famosa, ela tem dinheiro, ela tem uma família bonita, ela é simpática, então é a família perfeita. Pena que ela é picareta, né? Mas... de resto... Olha... Pena que ela engana as pessoas, mas de resto... Pena que o Pink não é tão bom assim. Não, mas eu acho que faz sentido isso que você tá fazendo, né? Que ela é um novo modelo a ser seguido, por isso que ela tem milhões de seguidores e influencia muita gente e tá top 1 de influenciadoras, assim, que as pessoas querem, se identificam, né? Sim, por conta de fragmentos, né? Então... É a necessidade do ser humano de se igualar a alguém. Nós não conseguimos, hoje em dia, eu percebo que na sociedade em si, a gente não consegue só sermos nós e o que nós gostamos. A gente sempre está em constante comparação com as pessoas. Tipo, quando nós somos pequenos, nossa, eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual à minha mãe. Ou, uau, eu gosto muito de um desenho, eu quero ser igual... esse cara do desenho, quero ser um super-herói, quero ser isso e aquilo. Então a perfeição também de ser um super-herói, né, de ser forte, de ser corajoso, de ser, nos tenta modelar, assim, em um literalmente padrão de perfeição. Uhum. E pensando muito nessa comparação que vocês estão trazendo e linkado com essa experiência de vocês, porque a comparação ela traz muito do auto-julgamento, né? Então, coisas ali difíceis pra gente que a gente vai se comparar e vai começar a si próprio auto-atacar. Como que foi, assim, pra vocês esse auto-julgamento? Como que vocês lidaram com isso? Que pergunta boa. Essa é boa, muito boa. Eu acho que pra mim eu percebi depois de muito tempo que eu tava me auto-julgando. Porque pra mim era normal essa questão dessa busca constante em perfeição. Então eu acho que eu me coloquei muito nesse lugar de eu realmente não posso errar, eu realmente não posso fazer isso. Eu preciso ser uma referência porque o meu pai é o pastor. Então, qualquer coisa que eu fizer vai prejudicar ele. Então, eu me coloquei muito nesse lugar de eu não posso errar. Então, isso aumentava muito essa autocobrança. Então, qualquer erro pequeno que eu cometia, pra mim, era um negócio, assim, tipo, o fim do mundo. E aí, eu acho que tem muito essa questão também, entrando de novo nessa questão da religião, é porque eu não sei como que era pra Roberta, mas eu entrava muito nesse lugar de eu não mereço perdão. Podia ser uma coisa muito pequena ou uma coisa muito grande, mas eu mergulhava muito nesse lugar de putz, eu errei. Parecia que a minha culpa era muito maior do que qualquer outra pessoa.
Porque eu já tinha todo esse fardo que colocaram nas minhas costas de você tem que ser perfeito. Então errar pra mim era todo esse peso de caramba. Vou usar um exemplo aleatório. Foi um palavrão, mas pra mim era como se eu tivesse, sei lá, feito uma chacina. Então o peso que eu carregava era como se fosse esse. Então eu não percebia, mas eu tinha um auto-julgamento assim gigantesco. Hoje eu ainda luto contra esse auto-julgamento. Mas hoje é muito menor do que quando eu percebi. E demorou muito pra eu perceber. E você Não, pode falar. Só perguntando, mas você sentia isso assim, em questões voltadas mais pra igreja ou de forma geral, assim, na vida? De forma geral. Então isso alimentou uma autocrítica gigantesca. Então até hoje eu luto um pouco contra isso. Então, sei lá, se eu me atraso 5 minutos, já é uma questão pra eu ter uma autocrítica gigantesca. Porque eu era, por exemplo, na religião cobrada muito por conta do horário. Então, por exemplo, o culto, a reunião na igreja começa às 6 horas. Eu tinha que estar na igreja 4 horas da tarde. Então, eu tenho que estar sempre muito adiantada. E aí tem essa questão de eu ser colocada nesse lugar de observar tudo e todos. Então, eu tenho que estar sempre um passo na frente. Então, eu ainda me vejo muito nessa lógica de estar sempre à frente, estar atenta ao que está acontecendo, a quem está chegando no ambiente, a quem está saindo, tipo, atenta a tudo. É como se fosse um estado de hipervigilância o tempo todo. Então, é muito cansativo. Então, às vezes, eu ainda me pego nesse lugar, que não é nem um pouco confortável. Só que hoje eu tenho consciência de tudo isso, então é mais fácil para eu sair, porque eu consigo perceber. Sim. Pra mim foi um pouco diferente. Eu basicamente entrei como se estivesse em 2 mundos. Então, parecia que na igreja eu tinha que ser uma pessoa e fora dela outra. Então, eu meio que... Depois de um tempo eu percebi que isso era errado, mas eu entrei como se eu fosse 2 pessoas. Então, na igreja eu era uma pessoa quietinha, de boa, tranquila. E lá fora eu podia ser eu mesma, vamos dizer. Então eu brincava, zoava, era a Roberta, assim. E quando eu percebi que eu não estava me abrindo o suficiente, assim, na igreja em si, não estava gostando mais, não estava me sentindo parte, né? Porque na igreja nós dissemos que nós somos um corpo. Quando eu já não me sentia parte de um corpo, eu já fiquei, ué, o que eu vou fazer? Então, eu vou usar um exemplo claro de algo que aconteceu comigo. Eu fazia parte do grupo de louvor e a minha igreja era... Eu moro em São Mateus, a minha igreja ela era em São Miguel. Era mais ou menos uns 20 quilômetros da minha casa, em torno de uns 45 minutos. Só que, como eu era muito nova, eu tinha entre 11 e 12 anos, eu não podia participar dos ensaios do grupo de louvor. E o meu líder entendia isso, porque os meus pais, eles tentavam, né? A gente estava praticamente todos os dias da semana na igreja. E dia assim, por exemplo, era terça, quinta e domingo os cultos, e aí numa quarta, num sábado, numa sexta a gente fazia os ensaios, só que eu não podia estar em todos, porque bem nessa época a gente estava passando dificuldades financeiras e esse transporte, a locomoção era bem complicado. Eu não podia ir sozinha, porque minha mãe não deixava eu ir de ônibus sozinha. Meu pai e minha mãe trabalhavam, e aí de noite, que era o horário do ensaio assim, a gente não tinha condições mesmo de ir. Então, eu não podia ir para os ensaios. E o que aconteceu? Existe uma festividade, né, que era um culto. Nós tínhamos que estar tocando a banda. Eu era a única guitarrista da banda. E o meu líder, ele chegou para mim, ele, olha, eu entendo que você não pode participar dos ensaios, eu não pode estar aqui, que você pegou as músicas na sua casa, mas eu não vou poder deixar você participar do grupo, do grupo não, né, dessa festividade, desse culto, porque você não veio nos ensaios, então não é justo com aqueles que vieram e você não ter vindo, que é realmente essa questão da justiça. E
o que mais eu ouvi foi, nossa, a filha do pastor, né, não foi pro ensaio? Que isso? Por quê? Então as pessoas, ninguém foi me perguntar o que aconteceu ou se eu tava precisando de ajuda, simplesmente me julgaram por quem eu sou, assim, né, pelo cargo que meus pais têm, e falaram, não, ela não vai participar porque ela não foi nos ensaios. De certa forma foi justo, mas na minha cabeça de 12 anos eu não entendia o porquê. Eu falava, uau, é justo, mas as pessoas ficaram assim, sabe, falando, nossa, a filha do pastor não vai, e por isso que eu fui cortada. Então é um pesar muito grande de você. E nesse tempo que eu disse que existiu essa minha crise de eu ser uma coisa lá e outra aqui, eu comecei a perceber que era errado. Eu tinha que ser eu mesma, independente do que acontecesse. E aí até que foi uma fase rebelde. Eu comecei a falar, eu vou ser... E se a pessoa falar, bom pra ela, se não falar, bom pra ela também. Então eu comecei a viver isso, assim, na minha vida. E pra sair foi bem complicado até. Porque eu tive que entender quem eu sou, o que eu preciso fazer para continuar sendo eu mesma, sem ligar para a opinião das pessoas, porque eu ainda ouço, eu tenho 20 anos, quase 20 anos, e as pessoas, elas ainda assim falam, a filha do pastor ali, ó. Então, junto com amigos meus que também eram filhos de pastores, eu percebi diversas vertentes, assim. Uns se desviaram, não vão mais para a igreja, outros não aguentaram realmente a pressão, não quis mais sair, assim, saiu realmente da igreja dos holofotes, assim. Outros seguiram o propósito, continuaram. Tem pastores também que eram filhos de pastores, viraram pastores. Então eu percebi, assim, no meio de pessoas que me entendiam. Virei amiga de pessoas que me entendiam. Principalmente, eu acho que o fator principal da nossa amizade entre eu e a Débora foi realmente ser filha de pastor. Que a gente se entendia muito por isso. Então... E é sempre pela cobrança, sempre por ser perfeito, sempre por ser o cara incrível. Então, foi só uma experiência que eu passei que baseia basicamente sobre o tema. Uhum. Que legal, assim, ouvir vocês e ver como que são vivências diferentes, mas todas elas falam da pressão, né? De como que era sentido tudo isso. E aí, a Roberta foi falando e me veio na cabeça o quanto que talvez romper esses padrões, sabe? Do que esperam da gente, essa extensão que se é ser filha de pastor e você ter que continuar naquele propósito, também fala um pouco sobre ser rebelde, né? Sobre se olhar e falar, não tá bom pra mim. Né, esse lugar aqui não me cabe, não é desse jeito que eu quero continuar, né, eu quero modificar, eu quero trazer um pouquinho mais da personalidade, assim, parece que é aí que a gente vai rompendo também com esses padrões, e a sociedade vê isso de uma forma muito negativa, né, porque é super comum a gente ver falando, ai, fulano de tal tá rebelde, ai, não tá respeitando, mas o quanto algumas vezes esse ser rebelde também não é saudável, né, para as pessoas que estão bancando aquela escolha. O quanto que a gente precisa colocar um pouquinho da gente ali, isso implica talvez ir contra todo um sistema ou ir contra o que as pessoas dizem que a gente deve ser e fazer, né? Então, o quanto que isso também me parece que foram visões diferentes do que aconteceu, mas que traziam esse aspecto, assim. Uhum. Sim. Eu acho que esse ser rebelde é mais ser autêntico, né, do que um rebelde em si. Atentar ao chamado interno que vem de quem realmente nós somos. Eu acho que escutar a Robertinha falando, eu acho que outra coisa que nós temos em comum no meio de tudo isso, esse rompimento, foi esse olhar para quem nós somos, olhar para esse chamado, sabe, fazer uma autoanálise de quem eu sou, é realmente esse processo de autoconhecimento, sabe, a partir do momento que você
começa a olhar pra você, entender quem você é muito mais fácil de romper com pessoas e sair de lugares que você foi colocado. Então, sabe, tipo, olha, esse lugar não me cabe, eu não quero fazer isso, eu não quero viver assim. Pastor é o meu pai, não sou eu. Óbvio que hoje nós somos adultas, nós escolhemos a religião que queremos seguir, isso daqui dá, isso não dá. Então, só que eu imagino não, eu consigo ver esse rompimento exatamente nesse autoconhecimento. A partir do momento que eu sei quem eu sou, eu consigo direcionar para onde eu quero ir. Então, eu vejo isso como algo principal nesse processo de rompimento com essa perfeição. Porque nós iniciamos dizendo o quanto que parece que é inalcançável essa definição de perfeição. E aí tentar se manter nesse lugar é muito cansativo, gasta muita energia para você se manter aquela coisa perfeita, aquilo que é indescritível. Pra mim é indescritível. A gente nunca vai chegar, né? Não chega, é cansativo. Pensou você numa estrada dentro de um carro, rodando, sei lá, 2.000 quilômetros, e aí você chegou ainda no lugar que você tem que chegar, e aí você para, faz uma pausa, abastece o carro, come alguma coisa e continua mais 2.000 quilômetros, e assim vai, sem chegar em lugar nenhum. É muito frustrante, é muito cansativo. Então, é um lugar que eu não quero estar. Tô bem tranquilinha, não quero. Eu já sou perfeita, maravilhosa, incrível. Então, eu já alcancei o perfeito pra mim. Mas, sendo modesta, eu acredito assim que isso me levou a perceber melhor, né, essas vivências minhas, perceber melhor que eu estava também, né, nessa parte da rebeldia. Eu acho que eu estava num certo ponto em que eu estava tentando também ser perfeita para as pessoas. Então, eu comecei a me cobrar muito de, nossa, eu tenho que chegar no horário, eu não posso me atrasar. Então, o culto no domingo, 6 horas da tarde, eu tenho que começar a me arrumar meio-dia para eu estar 3 horas na igreja, para ficar até às 6 na hora do culto, porque se alguém chegar, pelo menos eu estou bem antes do horário, eu estou, né, com os compromissos em dia. Então, eu me desgastava bastante, eu tentava atingir essa perfeição para as pessoas, até o ponto que eu realmente, assim, parei e falei, eita, o que tá acontecendo? Será que eu preciso realmente ser assim? Será que eu tô tentando alcançar algo que eu venha ou impressionar alguém ou agradar a todos? Então eu me coloquei neste padrão para tentar alcançar a perfeição, das pessoas olharem e falarem, uau, é um exemplo a ser seguido. Exatamente essa questão do exemplo a ser seguido. E eu acho que eu saí mais disso quando eu parei, eu caí em mim e falei, opa, eu preciso cuidar de mim, eu preciso entender o que pra mim é cabível, sabe? As minhas limitações, eu preciso entender as minhas limitações, preciso entender quem eu sou. E essa questão de me cobrar tanto, eu comecei a me importar muito com a opinião das pessoas, muito, mas era assim, batata, eu colocar uma camisa, se ela tinha um furinho rasgado e a pessoa olhasse e falava, meu Deus, eu tô horrível, eu tô ridícula, eu tenho que pentear o meu cabelo da forma que uma pessoa gosta. Então, foi basicamente assim, até minha pré-adolescência eu não ligava pra opinião de ninguém. Então, eu usava estampa em cima, eu usava estampa embaixo, colorido, bolinha, listra, tô nem aí, eu usava a roupa que eu queria. Aí quando eu cheguei nessa adolescência, eu comecei a me importar muito com a opinião das pessoas. Se a pessoa falasse, nossa, você engordou, né? Eu falo, meu Deus, eu engordei. Eu vou ter que ficar 5 dias sem comer pra eu voltar ao que eu era, porque eu preciso chegar na perfeição, sabe? Eu ficava muito assim. Quando eu percebi que isso tava se tornando muito ruim pra mim, que eu já não acreditava mais que eu conseguiria ser bonita, ser uma pessoa exemplar, assim, uma pessoa correta,
eu comecei a parar assim em mim e pensar, uau, o que eu preciso fazer para mudar? E eu comecei a usar, basicamente, algo que hoje é uma brincadeira, que as pessoas, elas se inspiram muito, mas comigo começou como uma brincadeira, assim. Eu comecei a falar, nossa, eu sou incrível, maravilhosa, eu sou perfeita. Eu comecei a usar o poder da mente, sabe? Quando você exercita uma palavra, exercita, até você começar a acreditar realmente. Então, eu comecei todos os dias a falar, mesmo não acreditando, falar, não, eu sou perfeita, eu sou maravilhosa, eu tô dando o meu melhor nisso, eu tô fazendo o meu possível, eu tenho que me agradar, não preciso agradar os outros para ser perfeita, eu preciso me agradar, eu preciso estar bem comigo. Então eu comecei a falar, eu sou incrível, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu posso ter errado, mas eu vou levantar e eu vou fazer de novo, eu vou dar o meu melhor, né? Seja em qualquer área da minha vida. Às vezes eu errava um solo de guitarra, ou quando eu tava cantando eu errava a letra da música, eu me cobrava muito. Hoje em dia, se você olhar, eu dou risada e falo, vida que segue, que eu sou ser humano. E eu comecei a acreditar que eu sou linda e maravilhosa. E eu comecei a influenciar sem saber as pessoas ao meu redor. Então as pessoas... Eu entrei num meio de alguns jovens, né, amigos meus, que eles eram complexos assim de inferioridade, igual ao que eu tinha antes. E eu comecei não, eu sou linda, eu sou maravilhosa, tamo junto. Eu comecei a falar tanto isso que isso pegou, sabe? E agora eles falam. Então eu fui contagiando assim pro bem, né? E eu sempre vou falar, porque eu comecei a acreditar naquilo que eu profetizei pra mim. Comecei a acreditar naquilo que eu plantei, assim, de eu falar que eu sou linda, que eu sou maravilhosa, eu sou perfeita. Até que a Ana Débora começou falando, né, sobre perfeição, eu ia falar que eu sou perfeita. Mas eu fui um pouco modesta. Então eu fiquei, sabe? Não que eu me tornei narcisista, ou eu sou humilde, eu ainda tenho a minha consciência, eu ainda tenho também as minhas metas de perfeição, mas foi algo que eu usei pra sair. Também foi por eu gostar muito de Sandy Júnior, eu vou falar. Por eu ser crente, o povo achou que eu ia falar um louvor, Cassiane. Não, eu vou falar Sandy Júnior. Teve uma música deles, na verdade o Júnior escreveu, que é Super-Herói. Que na época foi o auge pra ele, assim. Basicamente, não muitas pessoas gostaram dessa música, mas quando eu ouvia ela, eu me baseava e eu entendia. Porque nessa música, ele fala que super-heróis também sangram, super-heróis também choram. E ele só é mais alguém querendo encontrar a própria estrada para trilhar. Então, porque tinha essa pressão, né, da dupla. Ele era só o músico, ele só tocava, então as pessoas falavam que ele não tinha talento nenhum, que ele não era ninguém, que ele só era o filho do Chororó. Então, irmão da Sandy. Irmão da Sandy, sabe? Então ele não tinha identidade. E eu acredito que eu gostei tanto dessa dupla que eu me identifiquei muito com eles nesse quesito. Só que o meu era dentro da igreja. Então eles sempre se viam à sombra dos pais, do pai, né? Do pai e do tio. E eu me via à sombra dos meus pais, que são pastores. Então ele saiu dessa sombra. Ele se tornou um ótimo músico. Hoje em dia ele canta, faz a carreira solo, a Sandy também. Eles trilharam caminhos diferentes. Mas quando eu ouvi essa música eu falei, uau, eu entendi que eu não posso ser super-herói, que eu preciso colocar o meu pé no chão, que eu preciso entender quem eu sou, que eu não sou perfeita, eu não preciso atingir, né, a perfeição para as pessoas, eu preciso ser para mim. Então, nesse misto de emoções que eu sentia, foi tudo se colocando no lugar, se equilibrando, por conta também dessa música e por conta de eu entender qual é o objetivo de tudo isso, né? Muito bom, assim, ouvir vocês falarem e perceber o quanto que a gente precisa, né, desse autoconhecimento. E talvez a gente precise de pessoas que passaram por essa situação, igual a relação de vocês, né, para se aproximar, para se vincular.
né? Pra se influenciar de certa forma. Então, a importância da gente compartilhar, né? Eu acho que a gente sempre fala aqui, né, Débora? O quanto que a gente gosta dessas emoções em movimento, porque eu acho que é a partir dela, e a gente tá falando também, né, do movimento de dores, do movimento de alegrias. Então, como que a partir dela a gente vai descobrindo outras formas, né? A romper esses padrões e a se enxergar em outros contextos também. Sim. Acho que a gente conseguiu trazer tudo que a gente queria passar nesse episódio de uma forma, acho que um pouquinho diferente. Mas conseguimos. Então, bora pras indicações? Vamos. Adorei fazer esse episódio. Foi muito legal. Eu gosto quando tem trocas de vivências e experiências, assim. Acho que fica tudo muito enriquecedor. Uhum. Tá, então... Quer começar? Eu posso começar. Bora. Posso trazer. Eu pensei, né, a gente tava falando, né, dessa ideia de perfeição. Eu lembrei daquele filme Cisne Negro, que ele traz bastante, né, sobre isso, sobre... É uma menina que ela é bailarina e que ela vai fazer o musical do Cisne Negro. Só que ela é uma pessoa que todo mundo fala que ela é perfeitinha, que ela faz os passos perfeitos, que ela, né, tem aquele padrãozinho. E de repente ela vai ter que interpretar o Cisne Negro, que é o oposto, né? Então, a busca dela, e aí começa também um processo muito interno dela, até de saúde mental também, os processos de comparação, então ela começa a se comparar muito com as outras meninas que estão ali, um instrutor, assim que fala, que ele é extremamente abusivo com ela também, então acho que trata e fala um pouquinho, né, desses ideais. É óbvio que o filme abrange muito mais coisa, mas eu acho que ele fala um pouquinho desses padrões de perfeição também. Eu gosto muito desse filme. Também. A minha indicação é um filme também, ele é da Netflix, que chama Felicidade por um Fio. Ele conta a história de uma mulher que ela é uma esposa perfeita. Então, a crítica que ele traz não tem a ver só com a perfeição, mas sim com o padrão de cabelo. Então, ela dorme e acorda com o cabelo impecável, ela totalmente impecável. E aí ela decide que ela não quer mais viver tudo isso. E aí mostra como que é a vida dela após tudo isso. Então, ela raspa a cabeça, começa a assumir o cabelo dela natural. E vai trazendo ela rompendo com toda essa perfeição de não precisar acordar mais cedo para alisar o cabelo, de não precisar... ser essa pessoa perfeita. Então é um filme muito emocionante. Eu me emocionei muito quando eu assisti ele um tempo atrás. E eu acho que vale a indicação. É muito legal. Fiquei com vontade de assistir. Muito bom. Eu já vou anotar, já anotei aqui pra assistir os dois. Assista. São ótimas indicações. Você quer indicar alguma coisa, Robertinha? Não. Só a música Super-Heróis de Sandy Júnior é boa, ouça. Ótimo. Eu tô com ela na minha cabeça aqui, vai ficar... É muito bom. Ai, Sandy Júnior é tudo, né? Sempre, nossa, incrível. E eu nem sou da época. Não sou. Eu nasci em 2004, eles já estavam quase se separando. Eles se separaram em 2009. Nossa, é verdade. Eu olha como... peguei... como ultrapassa gerações, né? Sim. Sandy Júnior. Com certeza meus filhos vão ouvir. Exato. Vamos passar a palavra do Sandy Júnior. Sim, vou converter todo mundo ao Sandy Júnismo. Meu Deus! Eu tô me sentindo sobrando aqui, porque eu nunca fui tão fã assim deles. Nossa, me senti julgada agora. O primeiro... É que assim, pode falar. Não, o primeiro show que eles fizeram aqui, que eles voltaram, né? Aí eu e minha irmã, a gente é fã. A gente não conseguiu comprar, a gente quase chorou, porque não conseguiu comprar o ingresso. Mas a gente conseguiu no segundo dia. Eu não consegui ir. Na época, além de eu não ter dinheiro, eu tava fazendo a festa de 15, aí os 15 eu era Sandy Júnior, eu falei. Tá. Mas eu tenho fé que eles vão fazer outros. Tomara, né?
Espero não vai poder ir. muito. Se eu for em todos, eu vou comprar pra todos os estados brasileiros. Que eu vou ser rica. Isso aí. Então é isso, né? Nos vemos no próximo episódio. Sim. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau.